Estamos aqui, Oi! pessoal, para falar do Push-Check de maturidade organizacional, um produto da Impulso, gratuito, que está disponível no site, né? Então, impulso.team/pushcheck, tudo junto aí. E nós lançamos recentemente esse produto, né, Mira? E a gente recebeu um conjunto de feedbacks, dúvidas, insights, assim, se vocês poderiam ter mais aquilo e aquilo outro. E aí essa sessão aqui de vídeos, esse conjunto de vídeos, acho que vai ajudar um pouquinho, mas também é uma abertura de portas aí para quem está nos ouvindo, fala Exato. assim, eu tenho mais um feedback, né? Eu tenho mais uma dúvida, né? Total, porque aí a gente gosta muito de desenvolver as coisas e ir compartilhando com a comunidade e com o mercado, então dessa forma a gente consegue já responder dúvidas, já explicar coisas e já abrir aí para deixar o espaço, já quebrar o gelo para poder receber mais feedbacks. Então, todo mundo que assistir aqui se- sinta-se convidado e convidada para mandar feedbacks, testar a ferramenta e dizer, ah, não gostei, e aí tá, não gostou por quê e tal, e aí a gente vai melhorando, todo feedback é importante pra gente. Perfeito. E assim, acho que tem um porquê também estarmos nós dois aqui, né? Mira, como co-founder da Impulse e diretor de inovação, esteve à frente desse produto, e eu ali, claro que Kari e Mergulhão contribuíram muito ali nas perguntas, no tom e tudo mais, mas eu ali muito também nessa parte da gente conseguir fazer algo que a gente conseguisse levar os resultados automáticos, ágeis, para quem estivesse fazendo, da menor burocracia, o menor trabalho possível para o líder e para os colaboradores, né? Então, tem um porquê aí de estar nós dois aqui falando um pouquinho do push-check, né? Né? Você como sempre, humilde em excesso e aí não coloca a sua importância como CTO da Impulso e que tocou e orquestrou, na verdade, junto com o time todo de tecnologia da gente para desenvolver esse produto e com clientes extremamente exigentes aí. Eu, a Kari, o Mergulhão, então tá, e você próprio, então vale esse destaque também. Boa, 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 boa. Mas vamos Boas lá, vamos lá. lembranças. Vamos lá para as questões que a gente recebeu aqui. E lembrando, você está nos ouvindo aí, tem mais alguma pergunta, mande para a gente. Lá no próprio Pushcheck tem as nossas informações ali, tem como você responder, enviar feedbacks. E também nas nossas redes. Mas vamos lá, Mira. Uma pergunta que a gente separou aqui, né? Por que nós criamos o pull-check de maturidade organizacional? Que esse até é um detalhe importante, né? Não é Uhum. simplesmente o pull-check, é um pull-check voltado à maturidade organizacional de times e da empresa, né? Exato. Tem alguns motivos, né? Então eu vou tentar colocar, tem o motivo da gente como empresa, que a gente como uma people tech que é focada em aumento de capacidade de empresas através de crescimento de time e o crescimento de time pode ser em termos de aumento de pessoas ou de aumento de novas capacidades mesmo, né? Através da formação de pessoas e seniorização de profissionais. Então tem o lado da gente como empresa, e tem o lado da gente como profissionais da área de tecnologia e que a gente sentia uma série de necessidades, né? Então, da gente como empresa, historicamente a gente sempre teve serviços pagos, né? E a gente, apesar de contribuir com a comunidade, participar de eventos, palestrar, participar de grupos de líderes e ajudar e fazer benchmarks e falar com as pessoas gratuitamente, compartilhar muito conteúdo e aprendizado que a gente tem. Historicamente, a gente nunca criou um produto que fosse do zero, pensado para ser gratuito e que entregasse muito valor de uma maneira estruturada e de maneira muito rápida. Então, esse sempre foi um desejo nosso, um desejo da Impulso de criar isso, né? E do outro lado, como pessoas e profissionais, a gente sempre falou, putz, o que que a gente pode fazer, eu sempre quis é, conseguir fazer um diagnóstico rapidamente do meu time, ou da minha área, ou da minha empresa, e conseguir ter um caminho das pedras, digamos assim, de
ó, você está errando nisso, ou você está acertando naquilo. Dado que você está errando nisso, possibilidades de ações são essas e essas. Dado que você está acertando nisso, possibilidades de ações são essas, são aquelas e aquelas outras. Então, a gente juntou essas duas inquietações aí e aí resolvemos criar o Pulse Check. E aí, como você bem falou, né, o Pulse Check esse é uma instância, né, do Pulse Check. E aí você pode falar melhor do que eu, parte do racional de modelar esse produto, ele é como se fosse um framework que pudesse ser acoplado e estendido com outras funcionalidades. E aí o de maturidade é só o primeiro produto da gente, o primeiro Pulse Check que a gente está lançando. Exato, essa foi uma premissa que você trouxe lá no início, né, de que a gente queria ter um framework, uma ferramenta que ela pudesse ser replicada ou que ela pudesse embarcar um conjunto de push checks, né? Não tinha esse nome lá no início, mas que hoje a gente Sim. pode entender que é um conjunto de push checks e eu acho bacana o de maturidade organizacional, porque, assim, tem no mundo de produto, de produteiros aí e tudo mais, existe uma crítica que nem sempre ela é pertinente, mas que eu acho que ela é válida a gente conversar aqui, que é o seguinte: você usa o seu produto? Eu falo que nem sempre é pertinente, porque talvez eu não sou o público-alvo do meu produto, então tudo bem Uhum. também. Mas o push-check não, nós somos alvos deles e nós podemos encher, né, o nosso peito e falar que a gente já executou, não agora depois do lançamento, mas mais de um ano atrás, pelo menos uma vez, o que hoje nós chamamos de push-check de maturidade Uhum. organizacional em toda a organização, com insights riquíssimos. Né? Então, se você puder falar um pouquinho dessa experiência que você também estava bem envolvido, eu tenho algumas experiências também. Não, perfeito. A gente também, né? Então, como empresa, a gente sempre tentou pensar é, em fa- prestar serviços em cima de coisas que efetivamente a gente domina e que a gente conhece, né? Nem sempre vai ser algo que a gente vai usar, apesar de que historicamente todos os nossos serviços sempre a gente comeu a nossa própria comida, então todo a stack de serviços da Impulso a gente sempre usou ela também e com Pulse Check não é diferente. Mas parte do ponto foi a gente criou essa estrutura de diagnóstico inspirada na literatura, em vários, e aí meio que subindo em ombros de gigantes, né, de várias pessoas da comunidade que criaram estruturas semelhantes de diagnóstico, de diagnóstico de agilidade, processos de como avaliar, processos de avaliação 360 e tudo mais. E aí a gente foi modelando para um formato que para a gente estava fazendo sentido, que é aí que surgiu a questão dos quatro pilares, então são 5 perguntas por pilar, e aí a gente tem uma estrutura mais azeitada que equilibrasse bem a questão de velocidade, de não ser muito complexo de fazer, mas também que não fosse objetivo demais e desse espaço para a subjetividade natural do que é trabalhar em time, colaborar e tudo mais. E aí a gente rodou isso na empresa toda, separando por áreas, a gente planilhou tudo isso e toda a estrutura de gráficos até e análises que o resultado do Pulse Check traz, a gente fez manualmente em gráficos de Excel e tudo mais, e aí depois a gente, então foi meio que alguns dos primeiras versões dos MVPs da gente, e aí a gente transformou num produto aí com seu time saindo com as ideias de name, identidade, estruturas e a tecnologia por trás para fazer dar certo. Mas como ele foi a experiência foi muito positiva em termos de identificar onde que a gente estava acertando, errando, e identificar esse nível de maturidade da gente por esses 4 pilares, aí a gente resolveu colocar todo o nosso conhecimento em termos de o que é cada coisa, criar gradações e criar orientações, e aí foi. Aí é o back. Já é o. Como é o back office, não? Já é a parte de trás do produto aí que tem muita coisa aí Muito, criada muito. para cruzar tudo isso e sair com. Transformar esse conhecimento que estava subjetivo e estava mais solto aqui em algo mais acionável que aí sim
mais objetivamente saísse com essas respostas. Né? Perfeito, perfeito. Mira, eu sei que já tem uma pergunta aí engatilhada. Exato. É, e um ponto só, assim, você que está nos ouvindo, eu recomendo, não vá até o final do post-check. Não pare, eu vi aqui as questões e depois, mas assim, o que, que tem além? Não, o mais precioso de tudo é o diagnóstico, que você tem acesso logo após que você finaliza de preencher. Então, não hesite, não, vá até o final para que você veja um pouquinho dessa, não é mágica, mas é um pouquinho desse conhecimento consolidado ali e formalizado que a gente acredita demais. Exato. Então, pegando aqui uma das perguntas aqui para você, que fizeram. Qual a vantagem de ter as respostas dos colaboradores e não apenas de uma pessoa ao fazer o pulse check? Boa. Quando nós pensamos ali naquela primeira versão do push-check, eu lembro muito que a gente estava nessa discussão e que a gente levava para essa primeira versão. E eu lembro que eu fui uma voz assim que eu acreditava muito nessa versão que a gente entregou das as respostas dos colaboradores somarem ou elas de fato impactarem no diagnóstico final. Eu lembro disso porque quando nós realizamos o nosso diagnóstico de maturidade organizacional há tempos atrás, nas versões que nós executamos ali, eu lembro que as respostas dos líderes, inclusive a minha, ela era um pouco mais pessimista ou ela era um pouco diferente do seu próprio time. Naquele momento eu lembro da gente julgar muito a nossa experiência, a gente tem um horizonte que a gente conhece um pouco mais distante e que talvez é um pouco menos, é um pouco mais realista, e o time talvez que conhece tem um horizonte um pouco menor, então ele é mais otimista, a gente já está no ápice da maturidade quanto às pessoas, quanto à colaboração e tudo mais. E aí quando a gente falou, vamos tornar isso uma ferramenta, eu falei, nós não podemos perder esse insight riquíssimo que é, beleza, e aí o push-check, né, que já está disponível, é possível, então, eu realizar o push-check, ver as minhas respostas, receber os insights, guardar aqueles insights, eu posso copiar, eu posso tirar prints, eu posso fazer um conjunto de ações, e a partir disso eu também posso compartilhar com o meu time. Que aí os insights vão ser diferentes, porque vai vir um conjunto de outras experiências, expectativas ali, das outras pessoas, e aí eu vou ter um. Então, eu consigo ter esses dois. É claro que eu também posso criar um segundo e guardar ali só para mim também, mas eu achei riquíssimo isso, as respostas, né, um conjunto de todos os colaboradores do time, porque, de fato, acho que a percepção da maturidade não basta ser a do líder, né, a dos diretores, a dos heads. A gente precisa, de fato, entender como que toda a organização, como todo o time, ele se entende, ou ele imagina o quanto ele precisa crescer. Então, quando a gente conversou, eu falei, a gente não pode deixar de mão nessa. A gente cortou muita coisa que a gente ainda vai Uhum. falar aqui, mas certamente esse item para mim ele era muito valioso pela minha própria experiência que eu tive, sabe? Não sei se você concorda, Sim. se você tem mais alguns pontos aí sobre isso. Não, é isso mesmo, assim, quando a gente está falando de diagnóstico, né, como a gente tem um médico, se a gente colocar vários médicos para avaliar uma mesma pessoa, o mesmo paciente dentro de um contexto parecido, eles vão ter percepções um pouco diferentes em função das experiências que eles têm, do contexto que ele está vendo, do olhar, da perspectiva que ele está trazendo ali. Então é o mesmo conceito. Então ou a pessoa líder, quando ela faz o diagnóstico pela visão dela, ela vai ter uma resposta em cima das percepções dela. Mas na hora que ela passa esse link para que o time dela responda também, ela passa a ter uma visão muito mais plural, muito mais diversa, e provavelmente que vai refletir muito mais a realidade do coletivo, né? Perfeito. Então, esse que é o ponto-chave. Perfeito. Eu gosto muito dessa frase sua, de refletir a realidade. Nós, como os líderes, imaginamos, temos proximidade com as pessoas do nosso time, mas muitas vezes é nesse momento, nesse diagnóstico, que a gente, eu não sabia disso. Eu não sabia que o time tinha essa percepção, né? Então, a percepção de realidade, ela vai muito mais por essas informações plurais do que necessariamente de uma pessoa, seja ela o líder ou não. Um ponto aqui, então, mais uma questão bacana aqui que chegou até nós, que é
por que nós escolhemos os 4 pilares? Lembrando eles, né, são pessoas, entregas, qualidade e valor. Por quê, Mira? A gente fez um estudo assim, bastante amplo de métodos de avaliação, né, de visão sobre o que é uma organização, e aí a gente teve que fazer escolhas, né? No final são sempre trade-offs, né? Assim, escolhas entre, eu quero fazer algo mais detalhado e em teoria mais preciso, algo mais superficial, mais rápido. E aí a gente foi decompondo esse brinco, a gente foi destilando, né, essas coisas. E aí a gente saiu com esses 4, né, pilares, né, que são pessoas, entregas, qualidade e valor, que a gente entendeu que representa a maior parte do que é uma organização, seja ela uma empresa como um todo, ou um time específico, né? Então, o objetivo da gente foi criar uma estrutura flexível o suficiente que pudesse ser usada para fazer um diagnóstico, seja apenas de um time que está trabalhando num projeto ou num produto específico, mas que pudesse ser aplicado também para uma área como um todo de tecnologia, de marketing, de financeiro, de administrativo, ou como a empresa como um todo. E aí dentro de uma estrutura de hierarquia e de rede, né? Então foi basicamente isso. E aí, com essas coisas a gente consegue identificar as pessoas, porque todos os projetos e no final são pessoas que trabalham nas empresas, nos produtos, nos projetos e tal. Aí tem a questão da entrega em si. Então a gente também tentou separar mas se não vai ser só produto de software, como é que a gente faz? Então aí a gente criou essa abstração de entrega, né? Então no final são demandas que aquela área, ou aquele time, ou aquelas pessoas entregam. Pode ser criar uma minuta de contrato, se for um time jurídico, pode ser criar uma campanha de e-mail marketing, se for um time de marketing, pode ser criar um produto de software, uma tela, coisas do tipo. Então, isso que a gente fez essa análise de entrega. Aí, qualidade, que é o que, no final, qual o nível de expectativa que o cliente daquela demanda tem sobre aquele trabalho, e aí você poder fazer uma análise sobre aquilo. E no final, o valor, se é isso tudo, essa soma de pessoa com a demanda, com a, com a qualidade, se ela está tendo eficácia no final das contas, se ela entrega algo, se ela movimenta algo na pessoa que está do outro lado, que está recebendo aquilo. E aí com isso a gente consegue ter uma visão mais 360, assim, mais multidimensional, mas também sem entrar em detalhes muito micro que tornariam o processo mais complexo de ser respondido, de fazer e tudo mais. Perfeito, é perfeito. E eu gosto. Acho que a gente tem um nível de profundidade muito bom diante de um tempo gasto rápido, curto para o líder. Não é um item que você vai falar sim ou não, sim ou não, sim ou não, mas também em pouco tempo ali você consegue preencher esses 4 pilares importantíssimos dentro de um time, dentro de uma organização. Bacana. Boa. E aí, pegando aqui no ping-pong, uma outra pergunta. Fiz push-check, mas ainda não compartilhei com o meu time. Como que os colaboradores, as pessoas colaboradoras visualizam o diagnóstico? Então, diga aí, Boa. doutor Márcio. Essa foi uma preocupação nossa, né? De como tanto o líder, como quem criou a primeira vez ali o push-check, ele podia, né, visualizar e como as outras pessoas poderiam visualizar. Pensando que o push-check ele pode ser aplicado de diferentes formas. Né? Se você for um consultor dentro de uma organização, você vai conseguir aplicá-lo. Se você for, né, um CEO, um CTO, um head de um time, como o Mira muito bem diz, de marketing, de tecnologia, de um time jurídico. Então, muito pensando em toda essa pluralidade que foi feita a ferramenta, nós restringimos o acesso ao diagnóstico por parte do colaborador, sendo que o líder é o responsável por visualizar a tela de diagnóstico. E aí isso foi importante, por quê? Porque o líder ele vai ter a sensibilidade de apresentar como ele deseja apresentar para o seu colaborador, para o conjunto. Então pode ser uma cadência
já existente, mensal, semanal do time, pode ser num encontro específico, pode ser, não, eu vou conversar com meus coordenadores apresentando parte e para o restante do time eu vou apresentar uma outra parte. Então, esse cuidado de respeitar, né, a cultura dos times, a hierarquia dos times, como que as informações transitam dentro de uma organização, dentro de um time, a gente levou isso em conta para que a gente não simplesmente disponibilizasse e para todo mundo, então num conjunto de uma empresa de 100 pessoas, né, que, vamos dizer, um conjunto ali de 80, 90 respostas nós tivéssemos, os 80 tivessem acesso, inclusive no diagnóstico sendo alterado com o passar do tempo. Né? Então nós somos, o líder sabe qual é a margem de pessoas que vão responder, a quantidade de pessoas, então ele consegue também dosar o quanto cada sprint, né, daquele diagnóstico, ele vai se compondo e a importância dele. Então, foi uma preocupação nossa, respeitando essa cultura, essa pluralidade dos times, para que o líder ele entendesse e pudesse julgar o melhor momento de dar acesso a cada um dos insights, né? Porque não é só um conjunto de gráficos ali que a gente apresenta, uma nota, mas são alguns insights com base nesses pilares também e que vão orientar esse líder a inúmeras ações que não são de uma semana para outra, mas um conjunto de semanas e meses para que a maturidade organizacional chegue a níveis melhores. Né? Sim, e vai destacar também que existe uma questão da privacidade das respostas, né? Então, a pessoa líder que criou deu início ao diagnóstico, ela passa para as pessoas do time dela e aí ela não sabe quem respondeu o que, ela só tem uma visão do nível de quais são a área e aí as respostas vão se acumulando. Então, uma forma também de conseguir coletar feedbacks anônimos do seu próprio time, só que feedbacks mais estruturados. Então, é uma avaliação em cima da estrutura do time ou da área, da empresa, de uma maneira anônima, mas estruturada. Esse sempre foi também uma questão que a gente queria resolver, né? De como é que a gente sai de uma estrutura de só feedbacks de eu não gosto ou eu gosto, e a gente vai para uma coisa que seja um pouco mais objetiva, estruturada e que a partir daí consiga se ter insights e caminho de possíveis respostas, né? Então, é um pouco do que a gente tentou resolver com esse produto. Boa, boa. Bacana. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui bacana, que é um pouco da estrutura, do porquê que nós escolhemos, né? Assim, e aí, Mira, eu vou deixar essa com você aí. Vocês avaliaram uma escala de concordância, né, baseada em indicadores, né? Até citaram a pirâmide de Maslow, que geralmente é mais fácil de responder, né? Você falou aí que hoje nos lembrando aí que são 4 pilares, então são 4 conjuntos de perguntas hoje. Cada conjunto tem 5 perguntas, né? Que você pode responder de 0 a 5, né? Mas a gente recebeu esse feedback aí dessa escala de concordância. Sim. A questão esse ponto tipo, a gente sabia, e foi engraçado que a gente também recebeu um feedback bem explícito de a pessoa não ter gostado dessa estrutura, né? E a gente vai chegar até nesse ponto, mas assim, foi by design a gente quis fazer dessa forma, né? Por quê? Porque quando a gente tenta sair com notas muito objetivas em cima de um contexto primordialmente subjetivo, que é o trabalho do conhecimento e em time, né? Então a gente não só está a gente criando algo do conhecimento em que é muito mais o quanto que a gente está pensando do que efetivamente a gente está digitando o trabalho do conhecimento. E aí isso por si só já existe uma complexidade de avaliação objetiva disso. E quando a gente acrescenta a interação em time de várias pessoas colaborando e aí vira um grafo de relações e a complexidade exponencial, né, dessas relações e do custo de coordenação e tudo mais, se a gente tentar deixar objetivo demais, a gente acaba se enganando, assim, achando que a gente está saindo com uma nota e uma coisa, mas no final o ruído ele está inserido ali de qualquer maneira, né? Então, quando a gente coloca
dá uma pergunta e pergunta qual o nível de intensidade disso dentro da sua organização, né? Então, de novo, o seu time, né? A sua área, no que você está avaliando. É, então, é para ser subjetivo mesmo, e vai ser a percepção de cada pessoa dentro daquela organização que vai formar a visão coletiva. Então, para mim, pode ser algo muito intenso, mas para outra pessoa não é tão intenso. Ok, faz parte e é isso. E aí, como é que a gente ajuda nesse processo? Dando exemplos. Então, a estrutura do Pulse Check é que cada pergunta você tem essa gradação de 1 a 5, mas você tem exemplos de situações para ver. Isso acontece com muita frequência? Essa outra coisa não acontece? Então, e aí sim, exemplos concretos, a gente vai para o sim ou não. Então, isso acontece? Se isso acontece, é, parece que é intenso. Se isso não acontece, parece que não é intenso. E aí a pessoa vai montando, vai calibrando a percepção dela em cima disso. Então, esse é o formato. Então, se tivesse, no final, a gente optou por nota, 1, 2, 3, 4, 5, mas para mim o ideal seria tipo um dimmer, né? Então eu pudesse arrastar, a ideia foi simular esse conceito, de arrastar para um lado para o outro, porque assim, é mais para cá, né? Eu acho que é mais para lá e tal, como mexer no dimmer da luz da casa, né? Então você não tem, é meio assim, tá um pouco mais para lá, um pouco mais para cá e tal. E ok, não precisa ser preciso, não precisa acertar ali É, porque não tem acerto, e né? até porque qualquer nível de precisão muito grande, você vai ter que ter um líder que ele tem a régua e ele senta ao lado do colaborador que vai responder e ele vai falando, ó, 4 significa isso, ou sim significa aquilo, né? Então, ter essa ideia desse dimmer, essa ideia de cada um coloca a sua escala, muito baseado na sua experiência, para mim é uma das coisas mais ricas, porque, beleza, as pessoas podem viver a mesma experiência, exatamente, mas cada um vai ter uma percepção diferente com Isso. base nas experiências que ela já teve, no que ela espera daquele momento, daquele time, daquela organização, né? Então, eu fui num workshop, talvez, e, nossa, minha percepção de colaboração mudou radicalmente, porque eu conheci um horizonte que antes eu era desconhecido para mim. Então, agora me parece que eu não avaliaria com 5, talvez avaliaria com 3. Então, essa percepção, acho que ela é muito importante e foi um cuidado, mas obrigado aí, de qualquer forma, aos feedbacks aí contra a escala de concordância e outros métodos. Foi bacana. Sim, é isso. E é legal porque, assim, mostra também, assim, para a gente é, explicar melhor dentro no que a gente apresenta o produto. Então, todos esses feedbacks são excelentes. Perfeito. Aí, pegando aqui no ping-pong, outra pergunta que fizeram. E feedback, né? Super curti. Por quanto tempo o diagnóstico é útil? Recomendam que eu refaça com o time de quanto em quanto tempo? Boa. Responderam. O diagnóstico, ele é completo o suficiente, na minha visão, e aí, Mira, me corrija também, para ele durar em torno de 6 meses a um ano. Eu acho que vai depender muito do time, da organização, da quantidade de pessoas envolvidas ali naquela resposta, mas ele é completo, profundo, principalmente quando os colaboradores, de fato, também contribuem, porque ele vai apresentar insights, como eu até disse anteriormente, que não são. Eles são extremamente valiosos, mas eles não vão gerar ações imediatas, todos eles, na manhã do dia seguinte. Algumas sim, algumas ações são da próxima segunda-feira, da próxima manhã, na sua próxima cadência diária, mas outras não. Outras precisam, de fato, você pensar na estratégia daquele pilar, na estratégia daquele assunto específico de colaboração, por exemplo, que opa, então a partir disso eu preciso pensar numa estratégia para que o time evolua, amadureça quanto a esse aspecto. Então eu acredito que realizá-lo mensalmente, realizá-lo bimestralmente, ele pode não gerar todos esses insights que principalmente essas ações, né, essas mudanças que você espera. Então, eu acredito que em torno de 6 meses Uhum. de um time, né? E aí tá pensando talvez em organização menos. Mas tem um evento que eu acho que ele é bem importante, que são as mudanças dos times. Então, eu acho que
Quando Exato. novos integrantes chegam, quando pessoas saem do seu time, é bem importante você entender que as coisas não é mais uma pessoa que entrou. Entrou um conjunto de expectativas, um conjunto de experiências e que vão somar, que vão trazer resultados diferentes. Assim como. Então, acho que pontos. Então, se o seu time se permaneceu o mesmo por 6 meses, um ano, então talvez dentro desse período dê para fazer 2 post-checks. Né? Se o time tem muitas saídas, muita entrada, o time cresceu muito, mudou muito. Opa, então a partir de um certo tempo que você sente que todo mundo já entendeu minimamente como é o time, então vale a execução de um novo push-check. E esse acho que é um ponto importante, que não adianta uma pessoa que acabou de chegar no seu time, ela chegar e responder. Eu acabei de formar um time aqui de marketing e que tem 3 semanas que eles estão juntos. É um time de tecnologia, de desenvolvimento do produto novo. Vou colocar todo mundo para responder o push-check. Talvez a percepção delas ainda é muito pequena. No Uhum. máximo que eles vão avaliar o onboard e os primeiros processos, mas eles não têm entregas, eles não têm feedback de qualidade ainda. Então, acho que Exato. esse conjunto de informações ele precisa ser levado em conta para que você realize o push-check. Mas também não adie. Não adie. Vou fazer o ano que vem. Não. Converse com o time, acelere alguns processos, caso seja um time de formação, e execute o quanto antes. O push-check você já vai ter um diagnóstico até para um trabalho aí ainda em 2024. Isso. Eu acrescento um ponto que é o contexto no qual aquele time está inserido. Então, se a organização maior, então digamos que eu estou fazendo do meu time de inovação. Então, ele está inserido dentro de um contexto maior de, de OKRs da empresa, do ciclo de planejamento estratégico da minha área, em cima das entregas e das iniciativas em si, das interações com os outros times, do que eu faço e tal. Então, o que eu vejo é que se a empresa tipo, tem uma velocidade muito grande em termos de mudanças de iniciativas, de prioridades e tal, esse é um elemento importante, porque sempre a avaliação do check, ela, apesar de ela ser feita numa organização específica, né, que pode ser um time, ou uma área e tudo mais, ou uma empresa, ou um conglomerado de empresas, o contexto no qual esse time está, essa organização está, influencia também na percepção deles com relação a questões de pessoas, de qualidade, de valor e tudo mais. Então, os insights eles podem mudar e a nota final pode mudar em função disso, né? Então, eu acho que uma máxima é que se a empresa ela já tem um ciclo, por exemplo, de OKRs trimestral, pode ser um formato interessante, tipo a cada 4 meses, porque aí você roda um ciclo inteiro de OKRs, e aí no mês seguinte você roda o post-check, porque aí você conseguiu entregar, você conseguiu colher feedback, você conseguiu ver se atingiu ou não os indicadores, você teve feedback tanto de clientes quanto das partes interessadas todas, e aí você tem uma avaliação e aí depois isso tudo muda. Porque, de novo, na avaliação a gente vai pegar coisas como a percepção dos nossos chefes, né? Então, como que eu vejo, como que eu sou cobrado, como que eu vejo, como que eu sou, que define o que eu preciso fazer. E isso pode mudar em função do cenário macroeconômico também. Então, acho que é isso. 4 a 6 meses, como você falou, acho que uma cadência bacana aqui para rodar. Perfeito. Caminhando aqui para as nossas últimas perguntas, Mira. Tive dificuldade com as perguntas. A cada exemplo dado, a cada nova pergunta ali, a minha percepção da minha resposta anterior mudava. Eu queria voltar atrás ali e mudar. Pareceram perguntas muito amplas. A gente já falou um pouquinho disso, mas e Uhum. pouco objetivas, né? A gente já falou, abordamos um pouco, mas o que você pode falar exatamente sobre essa percepção, essa dificuldade em responder? Isso, é isso, assim, a gente fez intencionalmente isso para que desse espaço para pegar visões mais plurais, né, e desse esse espaço para interpretações mesmo.
Então, no final, causa um certo desconforto, porque normalmente a gente está acostumado em tudo em prova de colégio, de faculdade, então tem ali é sim ou não, então os formulários que a gente tem que preencher na internet, então assim, a gente sempre está nessa linha. Então a gente foi numa linha um pouco diferente e causa uma certa estranheza, mas a gente entende que gera um resultado melhor no final e também gera um esforço mais sustentável, porque não adianta também a gente ter um formulário com 50, 70 perguntas e aí ninguém terminar de fazer. Então, se eu tenho um formulário um pouco mais curto, eu consigo ter um retorno sobre um investimento bacana quando a gente pensa sobre o esforço das pessoas pararem para responder algo. Né? Perfeito, perfeito. E aqui uma das últimas perguntas: sou CTO as a Service de 3 empresas. Devo criar 3 post checks distintos? Na minha opinião, sem dúvida, você tem que criar, porque são organizações diferentes, com maturidades diferentes, com expectativas diferentes. Imagino muitas vezes que são em setores diferentes, não são concorrentes entre si, obviamente. Então, você está ali. Então, eu acho que é muito importante você sendo um CTO, as a service, ser um consultor, acho que vale muito. Márcio, eu ter um pull check único, ele pode ter algum valor? Talvez ele até possa ter algum valor que você fala assim, dos meus clientes aqui, qual que é a maturidade deles? E isso é possível você fazer também. Mas acho que ter esse diagnóstico separado de cada organização vai te ajudar a você ter ações distintas para cada uma das organizações. Porque a gente sabe, né, um CTO ele não está trabalhando especificamente sobre tecnologia, mas tem cultura, tem processos, tem todos esses pilares muito bem voltados para dentro de uma área de tecnologia. Então, recomendo fortemente. E recomendo também ser separado, até assim, é uma organização grande, mas já tá, às vezes até já está acontecendo um push-check, já tem um push-check em andamento, mas eu queria ter uma percepção do meu time exclusiva. Você também pode criar um push-check em paralelo apenas do seu time. Você vai precisar de convencer os seus colaboradores de responder 2 vezes, o que não é um problema, como a gente diz, são respostas rápidas e tendo em vista que já respondeu, então as percepções eles estão tão próximas, estão pertinho para ele responder novamente, mas isso é bem importante para que você tenha um diagnóstico mais preciso do seu time, dentro de uma área específica, né? Dentro de um conjunto de times, por exemplo, especificamente também tenha um outro de toda a organização. Então, se você quiser um diagnóstico preciso de um grupo de pessoas, de um grupo de times, ou até mesmo de um conjunto ali que pode parecer aleatório, mas para você ter uma lógica, faz todo sentido ter um push-check específico para esse grupo responder. Lembrando que você vai ser a única pessoa que vai ter essas respostas, esse diagnóstico e poderá compartilhar as ações e os insights com esse grupo de pessoas. Perfeito. E a última, agora sim. Com você, Vou puxar aqui. Realizei o post-check de maturidade e curti bastante. Vocês pensam em evoluí-lo com novos cálculos e mais informações? Esse aí é para você. Boa. A gente tem várias ideias em relação ao push-check, como a gente disse, o framework como um todo, mas também com o push-check de maturidade organizacional. Então, essa é só a primeira versão. Então, a gente já tá pensando, né, em autocalibragem de peso. Então, quando um conjunto de organizações distintas, né, estão respondendo, então, será que a gente consegue, claro, preservando a privacidade, o anonimato de todas as organizações e líderes que ali passaram e responderam, será que a gente consegue gerar insights globais? A gente consegue criar rankings, né? Dentro de organizações com características específicas, né, de setores específicos, e inclusive disponibilizar essas informações para cada um dos líderes que responderam. Então, a sua organização está nesse ranking, está dessas organizações desse tamanho, desse setor. Então, acho que isso é riquíssimo. Por isso que a gente acredita tanto que os insights que hoje nós temos é parte dos insights que a gente pode vislumbrar. E é por isso que lá no PostCheck é possível, inclusive, ver essa informação
e ter esse contato, que é, Márcio, curti bastante, realizei, meu time engajou, a gente conseguiu um resultado bacana, mas eu quero ajuda, eu quero algumas ideias. Então, nós também temos, né, os contatos, durante todo o push-check ali, você pode entrar em contato conosco para que especialistas, eles conversem com o seu time, conversem com você, trazendo insights e como são os próximos passos, né, para que você atinja um nível de maturidade que é esperado de toda a organização, daquele time. Então, existe um conjunto de ideias que a gente talvez nessa conversa a gente já vai poder te mostrar, já vai poder vislumbrar, você colher alguns spoilers que ainda não estão na versão que está online, mas sem dúvida nenhuma há um conjunto de inovações, melhorias e evoluções do push-check. Mas também, Mira, eu vou deixar contigo aí que a gente falou lá no início assim um pouquinho do esse é só um dos push-checks, né? Porque tá chegando outros aí, né? Sim, sim. A gente começou por esse que ele é mais amplo assim e flexível também do ponto de vista de você poder avaliar qualquer tipo de organização, seja ela um time, uma área, uma empresa de capital aberto, fechado, tudo mais. Mas os próximos, a ideia é que estejam em assuntos, em domínios mais específicos, né? Então, muito provavelmente uma dor que a gente recebe muito dos nossos clientes putz, eu tenho muita necessidade de inovar mais, mas os meus times não conseguem. Então, como é que eu faço? Então, aí a ideia, por exemplo, a gente vai criar um pulse check para fazer um diagnóstico específico sobre a capacidade de inovar daquele time ou daquela também organização, mas aí já passa a ser um assunto bem mais específico. E aí, com isso, a gente consegue dar direcionamentos muito mais direcionamentos muito mais específicos. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Um outro também que as pessoas pedem muito é como é que eu avalio se a minha liderança ela precisa de mais capacitação, se ela tá boa, se ela se tá se desenvolvendo. Quais são os pontos que eu preciso atacar e priorizar para melhorar minha liderança? E aí a gente pretende lançar também um pulse check específico para avaliar esse nível de maturidade ou de desenvolvimento ou de capacidades de liderança, e aí com isso sair com uma série de insights e orientações concretas para resolver essas questões. Perfeito, perfeito. Chegamos ao fim das nossas perguntas aqui, mas eu queria deixar aberto para você que está nos ouvindo, tem um feedback, tem uma dúvida, tem algum ponto, né, a se destacar, entre em contato conosco nas redes sociais, através dos nossos perfis ou até mesmo lá no site da Impulse. E a gente pode trazer para mais uma sessão aqui de QA, e também para até mesmo melhorias para as próximas versões que já estão no gatilho aí do push-check, seja do push-check de maturidade organizacional ou esses outros, como o Mira muito bem disse. Na dúvida, impulso.team/pushcheck, você vai ter acesso e você vai conseguir executar. E eu vou correr ali, que eu vou executar no meu time exatamente essa semana, para colher mais feedbacks e compará-lo, inclusive, com os resultados do ano anterior, dos últimos 4, 5 meses aí que eu realizei. Então é isso, pessoal. Mira, para fechar aí. Obrigadão, gente, e vamos junto nisso. Qualquer dúvida é só entrar em contato e tem também pode falar diretamente lá, meu LinkedIn é aberto, é só conectar lá e mandar perguntas que a gente troca juntos. Perfeito. Valeu demais. Abração. Muito obrigado por assistir mais um episódio do High Tech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech Podcast.